Tá difícil! É mentira! A prova tá aí! Opa, já passou! Bom dia, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática! Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com a propriedades da multiplicação distributiva. Como nós já vimos nas anteriores, tínhamos a comutativa, a do elemento neutro e a associativa. Hoje nós vamos falar um pouquinho da distributiva. Então vamos lá, propriedades da multiplicação distributiva. Há situações em nossos cotidianos que podem ser simples, mas que apresentam maneiras diferentes e curiosas de resolução. Como, por exemplo, veja a figura que mostra algumas lajotas quadradas de duas cores, cobrindo uma região retangular. Então, é claro que para contar quantas lajotinhas nós temos, basta contarmos uma por uma. Mas vai ficar um pouquinho demorado, então tem uma outra forma de conseguirmos simplificar isso. Nas atividades anteriores, mostramos a multiplicação pode ser muito útil nesse caso, pois multiplicamos o total de fileiras na horizontal pelo número de fileiras na vertical. Então vejam, nós temos 10 lajotinhas azuis e 4 fileirinhas na vertical azuis. E depois nós temos 4 lajotinhas amarelas. Total de lajotas. Então vamos lá. 4 vezes 10 mais 4, que é igual a 4 vezes 14, um total de 16. Mas por quê? Porque vamos pegar 4, que é o total de fileiras que eu tenho, depois 10, que é o meu total de fileiras em azuis, com mais 4 lajotinhas amarelas. Então, por isso, nós temos 4 vezes 10 mais 4. Uma forma alternativa de cálculo é descobrir o total de azulejos de cada cor e depois adicionar essas quantidades. Então, vamos lá. Total de lajotas, 4 vezes 10 mais 4, vezes 4, que é igual a 40 mais 16, que também vai dar o quê? 56. Então, nós temos duas formas de fazer isso. Como os dois cálculos têm o mesmo resultado, podemos escrever a seguinte expressão. Olhe lá. 4 vezes 10 mais 4, que é o que nós fizemos primeiro ali em cima, ou 4 vezes 10 mais 4 vezes 4. Por quê? 4 vezes 10, que é o total de lajotinhas azuis, mais 4 lajotinhas amarelas, vezes 4 lajotinhas amarelas. Então, nós temos essas duas formas de resolver esse problema. Essa escrita corresponde à ideia da propriedade distributiva, que nada mais é a propriedade que garante multiplicar um número por uma adição e é o mesmo que multiplicar esse número por cada parcela, que é o que nós fizemos aqui anteriormente, adicionando os produtos encontrados. Nesse caso, é chamada de propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, porque eu vou usar multiplicação com adição. Olha lá o primeiro exemplo que nós temos, ó. Breno, Verônica e Gilberto têm algumas moedas guardadas. Então, vamos ver o que cada um diz. Tenho 3 moedas. Tenho 4 moedas. Eu tenho o dobro do que eles têm juntos, mas estão guardadas. Então, Gilberto foi o terceiro a falar e indicou que tem o dobro de moedas do que Breno e Verônica têm juntos. Juntamente com os colegas, calculem quantas moedas Gilberto tem, seguindo 2 modelos diferentes de resolver essa continha. Como está indicado a seguir? Lembre-se de que o sinal de parênteses é usado para me indicar qual operação é resolvida primeiro.
Então, nunca podemos esquecer. Quando aparecer os parênteses na nossa equação, a primeira coisa a ser resolvida são eles. Então, vamos lá. Calcular o dobro da soma de 3 com 4. Então, eu faço o quê? 2 vezes 3 mais 4. Por quê? Porque um tem 3, a outra tem 4. Então, eu preciso saber quanto que eu tenho ali. 3 mais 4. E o terceiro, que é o Gilberto, tem o dobro. Então, eu pego 3 mais 4, faço vezes 2. Vou ter 3 mais 4 dá 7, faço vezes 2, vou ter 14. Agora, calcular o dobro do que cada um tem e depois adicionar. É outra opção. Só que aí talvez a continha um pouquinho maior. Então, vamos lá. Primeira opção, somar as duas quantidades de moeda, fazer vezes o dobro. Segunda opção, fazer o dobro de 3, depois fazer o dobro de 4, somar os dois resultados, que também vai dar o mesmo. Olha lá, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 6 mais 4, 14. É a mesma coisa se eu fizer 3 mais 4, que dá 7, vezes 2. 7 vezes 2, 14. Então, aí nós temos duas formas de fazer isso. É como fazíamos ali na comutativa. Nós tínhamos duas opções, não? Então, agora também. A propriedade distributiva é muito útil para realizar o cálculo mental, tá? Então, vamos lá, ó. Veja um modelo usando a decomposição de uma das parcelas. Então, nós temos como? 2 vezes 53, que é igual a 2 vezes 50 mais 3. Então, eu posso fazer o quê? 2 vezes 50, eu sei que é 100. É a mesma coisa do que 50 mais 50. 2 vezes 3, eu sei que é 6. Então, 100 mais 6, eu vou ter 106. Tá bom? Então, assim, é uma forma... Ai, professora, 2 vezes 53? Talvez eu vou ter que ficar pensando. Então, o que eu faço? 2 vezes 50, eu sei que é 100, porque é a mesma coisa de 50 mais 50. 2 vezes 3, também, eu sei que é 6, porque é a mesma coisa de 3 mais 3. Então, eu vou ter 100 mais 6, 106. Então, quer dizer que 2 vezes 53 é igual a 106, tá? Então, usando essa ideia, juntamente com o colega, resolva cada multiplicação seguinte, registrando os cálculos, mas procurem fazer as multiplicações e adições aqui, ó, mentalmente, para a gente praticar isso. Então, eu tenho lá a questão A. A questão A me fala 3 vezes 42. Depois, eu tenho 5 vezes 16. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 vezes 10 mais 6. 5 vezes 10, eu sei que é 50. 5 vezes 6, eu sei que é 30. E agora eu vou somar. 50 mais 30, eu tenho 80. Depois, o nosso segundo exemplo, que é a letrinha C. 6 vezes 15. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o 6, colocar o meu 10 mais o meu 5 entre parênteses. 15 nada mais é do que 10 mais 5. Agora, eu vou lá resolver. 6 vezes 10 mais 6 vezes 5. 6 vezes 10, eu tenho 60. 6 vezes 5, eu tenho 30. 30 mais 60, eu tenho quanto? A distributiva, nós podemos fazer primeiro com um número e depois com o outro, que foi o caso que nós estamos apresentando aqui. Então, vou fazer 15, eu distribuí, eu dividi 10 para um lado, 5 para o outro. Depois, eu vou fazer o quê? 6, que é o meu vizinho fora do meu parênteses, vezes o 10. Depois, eu vou fazer o 6 de novo, vezes o 5. E aí, então, eu vou pegar os dois resultados e somar, que é 6 vezes 10, 60. 6 vezes 5, 30.
60 mais 30, 90. É a mesma coisa se fizermos 6 mais 3, dá 9. Aí eu conto ali o meu zerinho e coloco. Então, o meu resultado é 90. Tá bom, pessoal? Agora, vamos resolver os exercícios 3, 4 e 5 da página 118 e 119. Um beijo e até a próxima aula.